piedade, Wesley, santidade, o justo viverá da fé, disse Lutero, santificação através de Wesley, então, o amor fraternal através de Laodiceia, e cremos que a grande mensagem da segunda aparição de Elias no último dia varrerá a terra, então aqui está você, 7 anos da igreja, 7 degraus, Deus edificando sua igreja, é como uma pessoa, um indivíduo nele mesmo, a glória, o poder de Deus descendo, soldando tudo, portanto, o povo pentecostal que deixou sair os luteranos, deixou sair os wesleyanos, não sabe do que está falando. Veja, eles viveram nesta parte do templo. É assim que algumas pessoas podem subir alto assim e cair, mas há uma parte genuína que continua mantendo o edifício. Eu restaurarei, diz o Senhor. Lembra-se da árvore noiva? Lembra-se do sermão sobre a árvore noiva? Eles comeram até ficarem sem nada, mas ele podou. Saíram galhos denominacionais, ele os podou. Levantaram outra igreja de galhos denominacionais, ele apodou, mas o coração daquela árvore continuou crescendo e no tempo da tarde haverá luz. Está vendo? Aí é quando Cristo vem, o Espírito Santo, Jesus desce e se senta à cabeça da igreja, então, e ele ressuscitará essa igreja sendo o seu próprio corpo. Aí está o corpo. E a maneira que Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos, é a maneira que ele trouxe para a igreja crescer, toda a era da igreja. Ela se torna uma grande igreja, está vendo? Dessas pessoas não foi exigido o que foi exigido destes outros, deste não foi exigido o que foi exigido deste, mas ele trouxe a sua igreja, levantou-a e trouxe a sua igreja para cima da mesma maneira que está fazendo, trazendo o seu povo para cima. Então Pedro aqui diz primeiro 7 coisas: fé, virtude, veja, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, acrescenta amor fraternal e então o amor de Deus. O Espírito Santo, Cristo na pessoa do Espírito Santo vem sobre você no verdadeiro batismo do Espírito Santo e você tem todas essas virtudes seladas em você. Então Deus vive num tabernáculo chamado o edifício, o tabernáculo vivo, da morada do Deus vivo. Quando um homem possui esse tipo de coisas, então, o Espírito Santo vem sobre ele, não importa, você pode falar em línguas, personificar qualquer dom que Deus tenha, pode fazer, até que estas virtudes aqui entrem em você, ainda está fora do fundamento real, verdadeiro da fé, mas quando estas virtudes crescem de dentro, então você acrescentou isso a isso, então você é um monumento vivo. Você é um ídolo vivo, movente. Mas, sabe, os pagãos, eles se prostram diante de um ídolo, Deus imaginário, e de maneira imaginária, creem que esse Deus imaginário lhes responde. Isso é paganismo, é romanismo. Eles se prostram diante de todos os tipos de santos e tudo mais. E tem Santa Cecília, Deus da casa e tantas coisas assim. E prostram-se a isso e de fato creem nisso de maneira imaginária. Que tipo? Isto é do verdadeiro Deus vivo. Mas quando nós, não de maneira imaginária, nos prostramos diante dele, um Deus vivo, uma virtude viva, conhecimento vivo, uma paciência viva, uma piedade viva, um poder vivo vindo de um Deus vivo, torna um homem vivo, uma imagem viva na estatura de Deus. O que ele está fazendo? As mesmas coisas que Jesus fez, andando da mesma maneira que ele andou, fazendo as mesmas coisas que ele fez, porque não é imaginário, é realidade que está provada. Está vendo o que quero dizer? Está vendo como estas virtudes materiais de edificação tipificam os mensageiros da igreja com as eras da igreja? Um dia destes vamos tomar cada uma dessas palavras, cada uma delas, examiná-las, mostrar que provam isso. Tudo isso segue uma ao lado da outra. Claro, está vendo que coisa, quão maravilhoso é? Veja o que isto faz. Agora, essa é a casa em que Deus habita. Não um edifício com um grande sino no topo ou uma torre alta, está vendo? Mas um corpo me preparaste. Um corpo em que Deus pode morar, em que Deus pode andar, que pode ver, que pode falar, que pode esperar. Amém. Instrumentalidade viva de Deus. Deus andando em 2 pés em você. Glória. Os
passos do justo são confirmados por Deus. Deus andando em você. Porque vós sois cartas escritas, lidas por todos os homens. E se a vida que esteve em Cristo está em você, você produzirá a vida que Cristo produziu. Como sempre disse, tire a seiva de um pessegueiro, se pudesse transferi-la por transfusão à macieira, a macieira daria pêssegos, claro. Com certeza, não importa que os galhos pareçam, tem seiva de macieira neles, qualquer que seja a árvore, tire a vida da macieira, tire toda uma transfusão de seiva e drene do pessegueiro para a macieira, que acontece, ela não dará mais pêssegos, não dará. Se a vida do pessegueiro entra na macieira, melhor dizendo, ela não dará mais maçã, dará pêssegos, veja, porque tem uma vida nela. Bem, considere a nós que não passamos de uma trepadeira brava, nécios, veja, e não há nada em nós porque todos estávamos mortos em pecados e transgressões, todos estávamos nessas condições, e então nós mesmos podemos nos prostrar, nos entregar até que Deus tome seu tubo de transfusão, o nome de Jesus Cristo, porque debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual o homem possa ser salvo, e transfere a vida de Cristo para dentro de nós. Então temos esse tipo de fé, a fé que Cristo teve, e a fé de Cristo não se baseava naqueles fariseus, saduceus, seus jarros, tachos, panelas, lavagens, baseava-se na palavra de Deus. Amém! De tal modo que Cristo foi a palavra se fez carne, e então quando podemos ficar tão transfundidos pelo seu poder, que morremos para o nosso próprio pensamento, nossa fé se torna uma fé genuína, aleluia, então a vida de Cristo é transfundida para dentro de nós nos tornamos criaturas vivas de Deus, uma morada onde o Espírito Santo pode baixar suas radiantes bênçãos através disso, e nós estamos na estatura de Cristo. Jesus disse, não está escrito me condenais, vou dizer eu sou filho de Deus, não está escrito que vós sois deuses na vossa própria lei, como Moisés, como Elias, como aqueles profetas que viveram tão perto de Deus, que Deus simplesmente se transfere para dentro deles, e eles falaram, não eles mesmos, mas Deus não vos dê cuidado do que haveis de falar, porque não sois vós quem falará, é o Pai que mora em vós, ele fará o discurso, suas palavras não são de si mesmo, sua vida está morto. Se você morre e tira o sangue de um homem, você o embalsama. O problema é que muitos nunca chegaram a ser embalsamados. Se você tira o sangue de um homem, ele está acabado. Então a única coisa que você faz é pôr outro sangue de volta nele, ele vai viver de novo. Você tirou o sangue dele. E agora, nós pusemos o sangue de Jesus Cristo dentro, veja, isso traz a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo, o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça e controla você, e seus pés são o fundamento. Fé, amém, controlado pela cabeça. Aí está o homem perfeito de Deus quando ele possui essas virtudes. Então, Deus representando sua igreja como uma noiva, uma mulher. Deus representa a sua igreja como uma noiva, e a maneira que ele traz cada indivíduo a ser seu filho para ir nessa noiva, ele também trouxe a noiva através dessas eras, até que ele traga esta igreja completa para dentro disso. Meus pés se movem. Por quê? Porque minha cabeça diz que sim. Agora, eles não podem se mover como minha mão, porque são meus pés. Lutero não pode fazer as coisas que nós fizemos, nem pode os metodistas, porque eles foram alguma outra coisa. Os pés se movem porque a cabeça diz que sim, e a cabeça nunca diz. Agora, pés, tornem-se mão, ouvido, tornem-se olhos. Está vendo? Mas cada era, Deus colocou estas coisas em sua igreja e seguiu o padrão ao mostrar que cada indivíduo possui essas qualidades, e
quando é completado, a igreja de Deus ir no arrebatamento. Então, ser completado é um servo de Deus na igreja de Deus que vai no arrebatamento. Glória! Está vendo o que quero dizer? Aí está a coisa completa. Aqui vem um homem, Paulo, lançando o fundamento. Irineu começa a derramar isso, o próximo derramou, o próximo derramou, o próximo isso, assim, em diante, até que chega a última era. Mas o que é isso? É o mesmo Espírito. Mesmo Espírito habita em mim, diz, mãos, estendam-se para apanhar essa caixa. O mesmo Espírito diz, pés, deem um passo. Está vendo o que quero dizer? Então a estatura toda do seu ser é governada e controlada por estas coisas, mas não pode ser completamente controlada até que possua completamente estas qualidades. Já ouviu isso? Agora deixe-me dizer, ouça bem. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso mesmo. Não é mais forte que seu elo mais fraco. Não importa quão fortes sejam fabricadas, esta seja edificada, se tem um elo fraco, é onde ela se romperá. E não é mais forte do que esse elo fraco. Agora, se você possui, você diz que tem isto, você não tem isto, e aí é onde se rompe. Se você tem isto e não tem aquilo, ela se romperá aí. Se tem isto e não tem isto, ela se romperá aí. Isto e não tem isto, se romperá. Isto e não tem isto, ela se romperá. Está vendo? Não pode ter isto sem ter isto. E quando você entrega seu ser completo, então o Espírito Santo simplesmente se derrama através de você nessas virtudes. Então você é um tabernáculo vivo. Então as pessoas olham e dizem, esse é um homem cheio de virtude e conhecimento, crê na palavra, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, cheio de amor do Espírito Santo. Veja, aí está ele andando por aí. Que é isso? Uma estatura para a qual os incrédulos podem olhar e dizer, aí está um cristão, aí está um homem, uma mulher que sabe do que está falando. Você nunca viu uma pessoa mais amável do que essa. Você está selado, um selo que manifesta, mostra-se em ambos os lados. Quer você esteja indo ou voltando, você vê o selo da mesma maneira. Quando um homem ou mulher possui isso, então a pedra de coroa desce e sela ele no reino de Deus, que é o Espírito Santo. Então, a palavra vindo daqui se manifesta através de cada um desses seres e torna esse ser completo, um tabernáculo do Deus vivo, exemplo vivo e que caminha do cristianismo. O que Cristo foi, essas pessoas são, porque sua vida está aqui, elas estão em Cristo, a vida delas está morta, escondida em Cristo através de Deus e selada ali pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, isto mesmo. Você se considera morto, então você nasceu da fé, então virtude e estas outras coisas lhe são acrescentadas até que você seja a imagem perfeita e viva de Deus. Não é maravilhoso? E então Deus, através disso, também trouxe 7 eras da igreja para mostrar que os 7 passos que ele trouxe, edificando-se indivíduo à sua imagem, ele edificou uma igreja completa à sua imagem, e na ressurreição esse corpo completo será levantado para viver com ele para sempre, porque é uma noiva, está vendo? De modo que isso se divide em cada era que vem. E há mais exigido, lembre-se do que Paulo disse aqui em Hebreus 11. Permita-me só ler algo antes de encerrarmos aqui um minuto. Faz-me sentir um pouco estranho quando sempre leio isto. Vou pegar Hebreus 11 e vou começar no versículo 32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando-lhes de Gideão, de Baraque, Sansão e Jefté, Davi e de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, passaram por tormento, foram atormentadas, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Aqui, muito bem. E outros experimentaram escárnios, açoites até cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabra, desamparados e aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não é digno. Veja, em parênteses ali, você notou na Bíblia, veja, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, todos esses tendo tido testemunho pela fé, aqui, testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, está vendo? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Entendeu?
Estas pessoas que morreram aqui estão dependendo e esperando em nós. Assim, essa igreja tem de vir à perfeição para trazer a ressurreição, e elas estão almas debaixo do altar esperando por essa igreja chegar à sua perfeição. É aí que Cristo vem. E essa igreja, veja, está ficando menor, na minoria. É muito mais aguçada que essa, mas do mesmo modo que escrever essa cruz ali, veja, chegou a um ponto fino, até que a igreja na minoria tem de chegar a ponto de ser o mesmo tipo de ministério que este deixou, porque quando esta pedra angular retorna, tem como que um pequeno bolso aqui que ia sentar exatamente ali na pirâmide normal. Não é só um topo que se encaixa ali sobre o ponto mais alto. Tem um pequeno flange, uma pequena flange, e tem de sentar ali, porque escoa água, e quando vier essa igreja, tende a estar afiada. Todas as demais pedras na pirâmide estão colocadas tão perfeitamente que não se pode passar uma lâmina de barbear entre elas, pesando toneladas, assentadas ali, como as puseram ali, não se sabe, mas foram edificadas. E aqui em cima, quando o topo da pirâmide vier, a própria pirâmide, o corpo de Cristo terá de estar afiado, não só algum credo, doutrina ou alguma outra coisa, terá de ser tão perfeitamente como Cristo, de modo que quando ele vier, ele e esse ministério se encaixem exatamente. Então virá um arrebatamento, a ida para o lar. Veja onde estamos vivendo agora, em Laodiceia, onde a igreja foi a pior era da igreja que já tiveram na Bíblia. Verificamos que foi a única era da igreja em que Deus estava do lado de fora da igreja batendo, tentando voltar a entrar em seu próprio edifício. Os credos e denominações o tinham até mesmo posto para fora da sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém tiver sede de abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Aqui está, nessa era da igreja, eles gradualmente o lançaram fora até completamente expulsarem-no. Não querem ter nada a ver com ele. Agora, você vê hoje para onde estamos indo. Até mesmo quando o fim da era da igreja de Laodiceia se tornou tão formal que ela e o catolicismo que interrompeu isso aqui estão se encontrando e se unindo como uma grande igreja com uma federação de igrejas. É o mesmo que catolicismo. Há uma diferença, então se tão somente puderem superar isso que é tomar a comunhão. Essa é a única coisa na diocese que impede o catolicismo e o protestantismo de se unirem, a ordem da comunhão. A igreja católica diz é o corpo e a igreja protestante diz representa o corpo. Os católicos fazem uma missa é que eles tomam a comunhão esperando estar perdoados. Os protestantes tomam pela fé, agradecendo a Deus em comunhão por estarem perdoados. Os protestantes dizem estamos perdoados. Os católicos dizem, estamos esperando ser perdoados, missa e comunhão. Eles chamam uma missa, nós chamamos de comunhão. Uma missa é esperando que seja assim. Comunhão é saber que é assim, agradecer-lhe por isso. E aí, a única coisa sobre que não conseguem chegar a um acordo. Chegarão. Parece muito formoso. Unir-se, para isso operaram bem. A Bíblia disse, e essas bestas deram seu poder à meretriz, se uniram. Exatamente o que a Bíblia disse que fariam, estão fazendo agora. Exatamente a progressão nesta exata semana. Não que eu tenha algo contra os católicos, não mais do que contra os protestantes. Vocês, metodistas, batistas, uma porção de vocês pentecostais, quando suas igrejas entraram direto nessa federação de igrejas, quando eles têm um grande necrotério lá em Nova York, da federação de igrejas, é igual às Nações Unidas, estão tentando unir todo o protestantismo. Agora os católicos estão cientes disso e vão trazer esse Papa João 23 ou 22, o que seja, está tentando de maneira suave, humilde, trazer toda a fé protestante e a fé católica a uma fé, exatamente o que a Bíblia diz que fariam. Aí está. E os protestantes deixando-se enganar por isso. Anzol, linha e chumbada. Por quê? Por quê? Porque não possuem essas coisas. Conhecimento, a palavra está certa, paciência. Os que esperam no Senhor. Está vendo o que quero dizer? Como aquele metodista, o bispo metodista disse outro dia, quando passaram, e qualquer um sabe que inspirou isso tentando fazer que certa oração fosse feita na igreja ou na escola. Eu acho que era um livro de oração presbiteriana ou alguma coisa assim. Processaram a escola porque não aceitavam que fizesse essa oração na escola. E este bispo metodista, um sujeito sábio, ele se levantou e disse, isso está errado, é inconstitucional. Ele sentiu a brisa
coisa, disse, como na igreja metodista, na nossa igreja metodista, muito do nosso povo está sempre falando acerca do escândalo de Hollywood, e 95% deles vão ver isso de qualquer maneira. O que houve? Deixaram isso de fora, Estive conversando aqui na sala, outro dia, com um oficial, uma das maiores igrejas metodistas que há em Falls City, uma das igrejas metodistas mais espirituais em Falls City, mostra a era metodista, a qual vem a próxima era aí, a pentecostal. E ele disse, em St. Louis, Missouri, fizeram uma análise cerca de 3 ou 4 meses atrás e constataram, aquele homem, talvez ele esteja sentado aqui esta manhã. E ele é empreiteiro que está construindo isso, reformando o edifício para nós. A Igreja Metodista de Main Street, a qual pertence, onde o irmão Lam foi pastor. Deste modo, verificamos que nisso, eu creio que foram 70 e tantos % do povo metodista, numa análise. Um levantamento de St. Louis mostrou que 70 e tantos % dos metodistas fumam e 68% deles bebem. Um metodista. E a coisa estranha foi que, quando fizeram análise e avaliação entre homens e mulheres, foram 70 e tantos %, cerca de 50% dos homens, mais mulheres fumam e bebem do que homens. 70%, 70 e tantos % mais mulheres do que havia homens. Agora, e se tratássemos da doutrina bíblica de usar shorts e cortar cabelo e coisas assim, quanto à piedade, mulheres professando piedade e santidade, reuniões de cartas e tudo mais, mexeriqueiras, tagarelas, incapazes de controlar a própria língua, falando, tagarelando, e por aí, reuniões para jogar cartas, jogos de golfe, semi-vestidas, com roupinhas vulgares, com aquelas mulheres vadiando por aí, não é de se admirar. Tá vendo aquela intriga suja que se levantou contra aquele pregador de prisão esta manhã? Sim, senhor, não lembro do nome daquele homem. Eu creio que aquele homem não seja culpado. O que fez, trata-se do irmão, não consigo lembrar, sim, Dan Gilbert, pregador de prisão. Quando aquele homem entrou correndo e assassinou Dan aqui faz alguns meses, e sua esposa está para ter um bebê, claro, Dan está morto, não pode fazer uma transfusão de sangue no bebê agora. Ela diz que Dan a violentou e que esse é o bebê de Dan. Não creio nisso tanto quanto não creio que um corvo tenha penas e pomba. Eu creio que é mentira e creio que Dan Gilbert foi um homem de Deus e creio que essa é uma intriga do diabo, como aquela coisa, tentando trapacear sobre as orações. Aquele velho metodista, bispo metodista, foi inteligente o bastante para perceber isso. Se aquilo tivesse sido permitido, aquilo só foi inspirado por alguma outra coisa. Exatamente como este problema de segregação no Sul, mesma coisa. Eu creio que os homens devem ser livres, creio que essa nação apoia a liberdade. Não censuro o Sr. Kennedy por enviar tropas, ainda que eu não seja do Novo Pacto, não sou democrata, não sou republicano, sou cristão, mas não creio nisso, tampouco creio que as pessoas de cor devam vender seu direito de primogenitura. Foi o Partido Republicano, o sangue de Abraham Lincoln, que libertou essas pessoas, porque ele era um homem piedoso, e acho que elas devem, pelo menos, apoiar o seu partido se vão votar. Mas eu lhes digo uma coisa, aquele rapaz lá não estava só lá por causa disso, suas escolas, aquele rapaz é um cidadão, é americano, liberdade para todos, a cor de um homem não devia fazer diferença, todos nós, Deus disse, deu um homem, fez todo o sangue, todas as nações, nós somos todos um. Mas aquele rapaz foi soldado, é veterano, lutou pelo que é certo e tinha direito de estudar, isso mesmo, mas ele tinha escolas de sobra que poderia frequentar, que coisa, e se você se põe atrás disso, é coisa denominacional desse dia presente ali que está inspirando isso, porque estão influenciando as pessoas de cor a mudar seu voto de republicano e democrata. Elas estão vendendo seu direito de primogenitura por isso, exatamente isso. O Espírito Santo não está aqui. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, exatamente do mesmo modo que esta igreja, esta era presente, vendendo-se, não consegue ver o que vai acontecer. Não importa se isso está sendo gravado, aqui vem, sim, o que é que há? Minha velha mãe dizia, atribua ao diabo o que ele diz respeito. Há um homem que fez a única coisa que foi sensata, que foi Castro lá, sim senhor, ele foi lá e os capitalistas tinham toda a cana e tudo mais, estava no padrão ouro como os Estados Unidos. O que ele fez? Comprou todos aqueles títulos, conseguiu dinheiro da maneira que pôde,
que fez? Falsificou a moeda corrente, a mudou, pôs de volta. Essa é a única coisa que essa nação poderia fazer. Você ouviu no Lifeline outro dia de manhã? Ora, é exatamente como vender títulos sobre o ouro. Os títulos já estão tomados e este governo atual agora está gastando dinheiro pelo quê? Por dinheiro de imposto que estarão arrecadando daqui a 40 anos. Ela está acabada. Essa é a Lifeline ali em Washington, D.C., de lado a lado da nação. Impostos que estão gastando e tentando comprar o estrangeiro. Bem, eles o estão distribuindo de qualquer maneira, não está vendo? É exatamente o que estão para fazer. Que é isso? Agora, se essa nação abrir falência, a única coisa que ela pode fazer é abrir falência. A única coisa que pode fazer é abrir falência. Essa é a única coisa sensata a fazer, mudar a moeda corrente, mas não o farão sob esta presente administração. A Igreja Católica Romana possui o ouro do mundo e o que eles farão é se venderem estes homens ricos e assim por diante da terra, como a Bíblia disse, o que farão antes de afrouxar. A companhia de tabaco Brown & Williamson, a quase totalidade dela é católica de qualquer maneira. E todas as outras coisas, o que farão? Eles aceitarão isso, emprestarão dinheiro de Roma. Então ela vendeu seu próprio direito de primogenitura. Roma a apoiará, sim, senhor, ela apoiará. E estão conseguindo suficiente apoio político, agora conseguindo suficiente ao redor deles, introduzindo seu gabinete. Veja o que o senhor Kennedy está pedindo. E quando você vê isso outro dia, não há mais necessidade de votar. De que adianta votar? Quando puseram isso no jornal e provaram diante do público, eles se recusaram a fazer qualquer coisa sobre isso quando provaram que as máquinas de lado a lado da nação estavam reguladas de tal modo que elegeram o Sr. Kennedy por falso voto. A Bíblia não diz que ele entraria por meio de engano? Certamente, falsidade. Agora, eu não sou contra o Partido Democrata, não sou mais do que contra o Partido Republicano, mas só estou relatando fatos da Bíblia. De que adianta votar? Eles sabem quem vai entrar lá. Quantos de vocês lembram do programa de televisão onde havia duas mulheres que se levantaram e uma disse, eu vou votar no senhor, ou uma mulher protestante disse, vou votar no senhor Kennedy. Disseram, por quê? Disse, porque acho que ele é mais inteligente que o senhor Nixon, ele dará um melhor presidente. Então ele disse, esta é uma mulher católica, em quem a senhora vai votar? Ela disse, eu sou católica, católica romana, católica leal, vou votar no senhor Nixon. Por quê? Disse, porque acho que o senhor Nixon será o melhor presidente, porque está mais acostumado com as coisas. Ele está mais familiarizado com o comunismo. Aquela mulher contou uma mentira. Eu tenho os que ele chamaria os fatos da nossa fé. O mais elevado livro católico que você pode comprar. E ele diz ali, se houver um católico numa lista de candidatos políticos que esteja concorrendo como presidente, se um católico votar no presidente, ele é excomungado do companheirismo da Igreja Católica. Correto. E se houver dois católicos concorrendo ao mesmo cargo, eles escolherão um católico que seja mais leal à Igreja Mãe e votarão nele. Veja como esse pequeno engano que estão tentando fazer, doar dinheiro para comprar, porque estão tentando levá-la à falência e o estão fazendo. Ela está falida, que é isso? Está no padrão ouro e a Igreja Católica, a hierarquia, possui o ouro do mundo, 168 bilhões, aí está, lança direto de volta ao padrão ouro e vocês só preservam suas casas e coisas tais, mas pertence à Igreja Católica, a nação pertence à Igreja Católica, a coisa toda é capturada exatamente assim, através da moeda corrente. A Bíblia não fala isso, esse é o quadro que a Bíblia nos traça. E o que eu estou tentando dizer, irmão, hoje, eles irão, isso a tornará uma ótima igreja, onde irá protestantismo, parece bom o olho natural, mas o conhecimento deste mundo é loucura para Deus, e aprove a Deus, através da loucura da pregação, salvar aqueles que estão perdidos pelo ofício divino que ele ordenou em sua igreja para edificar a igreja sobre essas qualidades espirituais e não sobre nada que pertença à terra. Pedro disse, e porque a vez escaparam da corrupção do mundo através da concupiscência do dinheiro e do divertimento, prazer, comer, beber, com concupiscência que temos, escapastes disso e agora sois edificados no viver, endereçando isso à igreja. Aí está, você leu isso, entendeu? Você ouviu quando lemos aqui em 2 Pedro? Escute só o que diz aqui, quão bonito está escrito, ele a endereça. Muito bem, escutem agora enquanto fala, muito bem. Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, quem vai herdar a terra e tudo? Claro, diz respeito, sim, muito bem.
O que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória para a glória, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Escutem, que pela concupiscência há no mundo concupiscência por dinheiro, por coisas grandes, por popularidade. Estas coisas estão mortas para o crente. Não nos importamos uma tenda ou cabana, porque deveria me importar viver ou morrer, afundar ou afogar-me. Essa é a coisa que estou interessado. O reino de Deus. Quer mantenha minha casa, minha família, seja o que for que mantenha, deixe-me manter Cristo, nossa esperança de glória. Edifica-me, ó Senhor, a isto